Quente, Rafael Rezende está aqui ao meu lado, já sabe qual é a notícia, é uma notícia muito importante, é uma notícia que a gente está trazendo em primeira mão aqui na Central do Mercado, apuração minha e do Rafael Zarco, do Globoesporte.com. Rodrigo Caio, muito próximo de ser jogador do Flamengo. O Rodrigo Caio tem 4 propostas na mesa do São Paulo. Uma do Fenerbahçe, da Turquia, 1 ano de empréstimo com opção de compra. Outra de um clube da Inglaterra. O Grêmio também sinalizou a possibilidade de ter o Rodrigo Caio, mas o Grêmio tem Kahneman e Jeromel. E o Rodrigo Caio teria que buscar uma vaga no time. Aí a proposta do Flamengo, o projeto que foi apresentado ao Rodrigo Caio, ele gostou muito. E o Rodrigo Caio, além, claro, da comissão técnica, de todo o investimento que o Flamengo vai fazer, disputar a Libertadores, dar uma guinada, uma volta por cima na carreira, isso seduziu o Rodrigo Caio. O Flamengo e o São Paulo estão conversando e acertando os últimos detalhes. É uma compra em definitivo do Flamengo que, repito, vai contratar o Rodrigo Caio. Nos próximos dias, esse acerto vai chegar aos detalhes finais e aí o anúncio do Flamengo. Então, o Rodrigo Caio optou por ir para o Flamengo das propostas que ele tem. Então, eu repito a informação que eu trago agora. Rodrigo Caio, muito próximo de ser jogador do Flamengo. Rafa. Falando do lado esportivo, sai em baixa do São Paulo, mas é top no mercado brasileiro. É jogador de primeira prateleira e acho que o Flamengo se reforça a partir da saída do Hever. A gente debatia a questão do Dedé, que eu acho que está acima nesse momento, mas o Rodrigo Caio busca uma afirmação realmente muito desgastado dentro do São Paulo e tem futebol para apresentar, e inclusive para ainda pensar futuramente, talvez 1, 2 anos, ainda dar esse salto para o futebol europeu que ele tinha como expectativa e aparentemente não vai se concretizar. Acho um bom movimento do Flamengo no mercado. E bem ou mal, o São Paulo deve lucrar com um jogador que tinha virado mais uma batata quente do que qualquer outra coisa, né? E o São Paulo também queria que o Rodrigo tivesse novos ares, né? Porque não tinha mais clima para ele ficar no São Paulo e o próprio Rodrigo já tinha deixado isso bem claro. Teve a proposta do Barcelona e eu gostaria de deixar isso bem claro também, que evidentemente se desse certo o negócio com o Barcelona, um empréstimo por 6 meses, com opção de compra, o Rodrigo Caio, claro, ia optar pelo Barcelona por ser o Barcelona. Claro. Não dando certo a situação com o Barcelona, aí cresceu o Flamengo. Aí o projeto do Flamengo, que foi apresentado para o Rodrigo Caio, ele foi estudando, foi gostando e até aceitar jogar no Flamengo. Aí você está falando de um negócio em definitivo, né? E ele tinha também, como a gente informou, e ele tinha também o Fenerbahçe e um clube da Inglaterra. Ou seja, o que o Flamengo apresentou para ele, e isso a gente vai apurar e trazer novos detalhes, é algo que é maior, é muito grande, uma Libertadores, enfim. Tem, inclusive, relação com deixar uma impressão melhor dentro do cenário do futebol brasileiro, né? Se ele sai, não para um segundo escalão do futebol europeu, mas para um time médio, pequeno, de primeiro escalão, talvez ele deixasse uma impressão muito ruim pelo que foi a saída do São Paulo, né? Jogando pouco, a questão da lesão na última temporada, as críticas que fez ao Aguirre já na reta final, depois da confirmação da saída do treinador uruguaio. Então, acho que ele busca uma redenção, digamos assim, dentro do futebol brasileiro. E jogando a Libertadores, sendo titular do Flamengo, de um clube que vai fazer investimento, você vê possibilidade de ele voltar à seleção brasileira, que é o que ele quer também? Acho possível, mas aí a gente está falando do Rodrigo Caio 100%. O máximo pleno, que ele o máximo que ele já apresentou na carreira, a confirmação de um potencial de jogador de seleção olímpica, por exemplo. Ele vai ter que fazer o que nos últimos tempos de São Paulo ele não conseguia apresentar. Mas a gente está falando de uma série de questões, preferência por outros jogadores, a questão da lesão que o deixou de fora e o retorno onde ele atuou pouco. Acho que ele tem muito mais bola do que apresentou na reta final do contrato com o São Paulo. E isso ele vai ter que provar dentro do Flamengo se quiser retornar à seleção. E essa questão do Grêmio, né, que tem Jeromel e tem Kahneman, evidentemente o jogador sabe onde ele vai jogar e sabe onde ele vai ter que buscar. E buscar uma vaga com 2 zagueiros que têm tanto entrosamento como os Jeromel e Kahneman, se você é o Rodrigo Caio, eu não estou falando, claro, tem zagueiro que vai aceitar chegar num clube como o Grêmio e trabalhar com mais dentro do elenco do que como titular. Não é o caso do Rodrigo Caio, na minha opinião. Acho que ele tem bola para ser titular na maior parte das equipes do futebol brasileiro. A partir daí, não faz sentido uma transferência para o Grêmio. Por mais que a gente fale em elenco, em rotação, ele é o tipo de jogador no nosso cenário, dentro do futebol brasileiro, que pode pleitear a titularidade. Talvez menos no Grêmio, né? Claro. Que tem uma dupla consolidada e de altíssimo nível. Não, e o Kahneman é seleção argentina e o Jeromel é seleção brasileira. Então, a opção pelo Flamengo... Como é que você acha, como é que você entende que o Abel vá
receber e tratar um jogador como o Rodrigo Caio? Assim, Que é um cara muito seguinte, bom de vestiário, é um cara muito bom de elenco. Fico tentando entender se esse movimento pelo Rodrigo Caio significa abrir mão do que seria a tentativa no Dedé, né? O Rodrigo Caio chegar como essa Ou os dois, referência talvez. Não, os dois seria a dupla para competir com o Jeromel e o Kahneman, por exemplo, entendeu? Pra gente falar de dupla primeira, segunda, top 3 do futebol brasileiro, porque são dois grandes jogadores individualmente. Agora, ele depende, claro, do que vai ser o encaixe do time, né? Claro. Na próxima temporada. A gente falou do interesse do Sampaoli. Quando a gente fala de Sampaoli, fala de uma saída qualificada. Rodrigo Caio, que já jogou como volante, que tem um bom passe, e isso encaixaria. Com o Abel, talvez, a gente está falando de um time mais de saída em velocidade, um time que vai jogar com uma defesa um pouco mais alta, e aí depende da velocidade do Rodrigo Caio, ele aparece bem também. Eu acho que ele se encaixa bem no que é a ideia, ou que o Abel deve apresentar como ideia de jogo. E essa questão do Fenerbahçe, que tinha a possibilidade de um empréstimo com opção de compra, e esse outro clube da Inglaterra, é um clube que não deve ser um clube grande da Inglaterra. A opção do Flamengo, melhor, evidentemente. Por isso que eu fiz, Fenerbahçe, né, o futebol turco, né? Só se ele quisesse romper de vez, assim, com pressão e o que é a dificuldade, óbvio, de se relacionar dentro da histeria do futebol brasileiro. Mas isso não desaparece no Fenerbahçe. A única diferença é que ele seria um estrangeiro dentro desse contexto, né? Talvez um pouco mais alheio, né? A parte da pressão. Mas ele sofreria da mesma forma. Ou jogar numa equipe de menor expressão, mesmo dentro da Premier League, se fosse o caso, talvez não tivesse tanto impacto para ele se a intenção é essa, né? De voltar a ser um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, pensando em seleção brasileira. E aí ele acabaria ficando muito mais escondido num cenário europeu, por mais que fosse no Fenerbahçe ou dentro da Premier League, do que ele fica em evidência no Flamengo se desempenhar bem, né? A gente tem o exemplo do Dedé e do Jeromel muito claros recentemente. Para você que está chegando agora aqui na Central do Mercado, dentro do Tá Na Área, Rodrigo Caio muito próximo de assinar, de ser jogador em definitivo do Flamengo. Os dois clubes, Flamengo e São Paulo, conversando, São Paulo aceitando as condições do Flamengo, algo muito bem encaminhado. E lembrando que o Rodrigo Caio tem 4 propostas, né? O São Paulo tem 4 propostas, o Fenerbahçe e um clube da Inglaterra por empréstimo com opção de compra, e também do Grêmio uma situação, uma sondagem, uma consulta. Então, ele preferindo o projeto do Flamengo nesse momento, que vai disputar a Libertadores da América do ano que vem, e também tem uma comissão técnica nova, enfim, uma direção nova, com mais investimento. Então, o Rodrigo Caio, que precisava de ares novos, aí no Flamengo, muito próximo do acerto. Quero ouvir o Gonza também sobre essa situação do Rodrigo, viu, Domitila? Boa, André. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, então. Seria a primeira contratação do Flamengo? Já dá para o torcedor ficar animado? Torcedor flamenguista? É um bom começo, Domi. Um grande abraço para o André, para o Rafa, né? Um prazer dividir aqui o Tá Na Área com todos. Acho que as 3 partes envolvidas nessa negociação podem ter um final feliz. Acho que para o São Paulo é importante, se livra de uma situação incômoda, né? Como eu falei no começo do programa, me parece que não havia muito mais clima, muito mais ambiente para Rodrigo Caio seguir a sua trajetória no clube. O São Paulo pega, né, ainda um dinheiro por esse jogador. Acho que para o Flamengo também é importante, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador que talvez não tenha o mesmo futebol do Dedé, que foi outro jogador que foi falado no Flamengo, mas digamos, um plano B de muito bom nível, né? Se não tem o Dedé, tem o Rodrigo Caio, é importante. O Abel foi zagueiro, sabe montar equipes defensivas, acho que vai ser uma boa para o Flamengo. E para o Rodrigo também, acho que ele indo para o Fenerbahçe ou indo para o futebol inglês, não seria ruim para ele. Acho que ele teria uma oportunidade também de estar numa vitrine muito boa no futebol europeu. Mas acho que a opção pelo Flamengo é mais uma opção de segurança, né? Uma trajetória mais, um passo de cada vez. Ele sai de uma situação difícil no São Paulo, tem tudo para no Flamengo voltar a ser protagonista dentro do mercado brasileiro. Se ele for bem no Flamengo, a torcida do Flamengo, né, a relevância que o Flamengo tem no futebol brasileiro, ela pode, né, impulsionar de novo a carreira dele, e aí sim ele vai poder sonhar com voos mais altos. E tem um detalhe interessante também, que foi uma indicação do Dorival Júnior, né? O Dorival Júnior, quando era treinador do Flamengo na temporada passada, antes de sair, deixou uma lista de reforços, não sabia se ia ficar ou não, e estava lá o nome do Rodrigo Caio. Isso é importante a gente frisar também, que o Rodrigo e o Dorival trabalharam juntos no São Paulo. E só para reforçar aqui, a informação que a gente traz aqui na Central do Mercado, essa do Rodrigo Caio, apuração minha com o Rafael Zarco do Globoesporte.com. Rafa.
Eu acho que o Gonza citou faz todo sentido do ponto de vista da segurança. Quando a gente falou do Bozelli hoje, eu citei uma permanência no futebol mexicano como algo que faria sentido no primeiro momento. É uma mudança menos traumática, pensando numa recuperação, né? No tipo de mensagem que ele deixa dentro do futebol brasileiro, depois do que foi um ano muito ruim no São Paulo. Então, faz sentido a partir do que a gente tem como escolhas, a partir das 4 propostas ou sondagens, enfim. Faz sentido ele pensar em estar num gigante. É óbvio que ele vai ser muito cobrado. Um gigante dentro da Libertadores, numa mudança de diretoria, buscando títulos de expressão, mas dentro do futebol brasileiro, onde ele já é reconhecido e tendo a oportunidade de atuar muito como titular numa equipe que vai pleitear, que vai buscar brigar por títulos. Então, é compreensível o caminho.